Lembra do cara que foi detido 86 vezes? Ele, né, ele foi solto agora pelo juiz marido da Márcia Tiburi. E sob o argumento de que não há espaço para exercício de futurologia, escreveu o juiz ao mandar soltar homem com mais de 80 passagens na polícia. Ao soltar suspeito, na ocasião preso por furtos, o juiz disse que não havia como presumir que ele voltaria a delinquir. Não, ele já fez isso 86 vezes. Aí esse juiz, com esta mentalidade, resolveu soltar. Ô Riso, vamos mudar o título aí? Não, o título tá flop, pô. Pois bem, ele foi lá, e ele cometeu outro crime e foi detido pela 87ª vez. Parabéns ao marido da Márcia Tiburi, tá? Parabéns ao marido da Márcia Tiburi. Esse inimigo do Brasil. Inimigo do Brasil. É esse judiciário, esse cara tinha que perder a posição de juiz. A irresponsabilidade desse cara. Esse cara tá botando pessoas em risco, comerciantes em risco, vida de gente em risco, em ficar soltando bandido porque ele tem uma tara ideológica. Aliás, bom, tem que ser muito cuidadoso, né? Olha, eu ia falar um negócio que ia ser brilhante, mas ia ser muito perigoso. Cuidado, Cuidado. repense ele. Calma. Calma, mas assim, né? Mas é boa, era boa. Saiba que era boa. Deixa eu falar um negócio, tá? Já entrou o segundo Valete Plus. Cara, como o tema hoje tá muito Prendeu, Matou, todo mundo que entrar hoje na Valete vai ganhar, no Valete Plus vai ganhar a revista Valete desse mês. E hoje, só válido pros 10 primeiros, a camisa com o tema disso, Prendeu, Matou. Ingresso pro festival o quê? É. Pros 5 primeiros? Não. Bateu 5, a gente sorteia um ingresso. A cada 5 pessoas que entrarem, a gente vai sortear um ingresso pro festival MBL em 29 de novembro, tá? Um cara falou, não dá uma de Arthur, tem que tomar cuidado pra não ser um tutu aqui. Pessoal, like na live. A live não está flop, mas like na live, porque senão o Renan fica me xingando ao vivo, falando que eu o título da flop. Então like na live, ajuda aí. Não há espaço para exercício de futurologia, escreveu o juiz ao mandar soltar homem com mais de 80 passagens na polícia. O juiz que mandou soltar pela última vez Patrick Rocha Maciel, que completou nesta semana 87 anotações criminais, alegou no texto de sua decisão que os crimes em questão foram cometidos sem violência ou grave ameaça e que não era possível presumir que ele voltaria a delinquir. Abre aspas. O fato imputado é daqueles cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Não se pode presumir que os acusados retornarão a delinquir, posto que no Estado democrático de direito não há espaço para exercício de futurologia, disse a decisão do juiz Rubens Casara, tá? O juiz Rubens Casara é marido de Márcia Tiburi, ou seja, é um juiz pissolista, cara. Imagina um cara ser casado com a Márcia Tiburi, o cara conviver com a Márcia Tiburi. Veja a mentalidade de um sujeito desses, cara. Ele já tinha 3 condenações. Roubo, uma por roubo, 2 por furto. 11 dias após ser solto pela última vez, veio a 4ª condenação no dia 4 de agosto. Desce, Riso. 2 anos e 5 meses, também em regime semiaberto. Nessa segunda, Patrick voltou a ser preso, completando 87 anotações criminais. Como mostrou a RJ2 de segunda, ele foi apreendido pela primeira vez aos 10 anos de idade e passou 12 vezes pelo sistema socioeducativo do Rio. Vocês entenderam? Ele começou a roubar com 10 anos de idade. Este moleque, ele já devia... Né, primeiro a gente tem que reduzir a maioridade penal. Esse moleque já devia ter sido preso há mais tempo. A chance deste moleque, entendam, se recuperar um dia é muito baixa. Eu duvido, eu aposto dinheiro que esse moleque teve pai presente. Qual é o perfil desse moleque? É um cara de uma família pobre da periferia do Rio de Janeiro, de um subúrbio do Rio de Janeiro, de uma favela do Rio de Janeiro. Nossa, olha a matéria, pode botar. Patrick não teve pai! Vocês entendem? A maior parte dos crimes são cometidas pelas mesmas pessoas. Você entendeu? A maior parte dos crimes são cometidos pelas mesmas pessoas. E quase sempre as mesmas pessoas não têm pai. Vocês entenderam? A ausência paterna tem uma correlação maior com o cometimento de crime do que índice Gini, que é desigualdade social, ou com... Como é que chama? Com PIB. Ou seja, é maior do que a pobreza. Leiam isto. Patrick não teve pai, de acordo com seus documentos, e foi abandonado pela mãe, que já foi investigada por maus tratos e abandono de incapaz. Desde que completou 18 anos, Patrick teve problemas. O Patrick, lógico, ele tem que ser preso e muito preso. Agora, como a gente evita outros Patricks? Tem um monte de mãe
né? Mãe, tem um monte de moça despreparada pra tudo na vida que pega ali a perseguida e sai distribuindo pra vagabundo, que é um problema. Vamos lá. Tem um monte de moça que também não teve pai, que pega a perseguida e sai distribuindo pra vagabundo. Ah, o vagabundo que é vagabundo também não teve pai, não tem visão de longo prazo, não teve nada, vagabundo, né? Manda ver, sem se preocupar com as consequências. Aí vai nascer um Patrick. O Patrick chegou. O Patrick tá aqui, ó. Chegou o Patrick. O Patrick, meu velho. O Patrick já vem de dois. Porque, entenda assim. Inteligência, meus amigos, é um traço majoritariamente hereditário. Tá? Existem outros fatores. Existem fatores ambientais, fatores culturais. Existe tudo. Mas o principal elemento a ativar a inteligência do ser humano é genético. Então, os dois pais desse Patrick já não são pessoas muito inteligentes. São pessoas com comportamento errático, não devem ter características ligadas à conscienciosidade, a planejamento de longo prazo. Eles, vamos dizer, eles têm preferência temporal em praticamente todas as ações que eles fazem na vida. Então, esse cara, ele vai precisar de muito cuidado. Muito cuidado, muito amparo. O Patrick, imagina todos os traumas, imagina o abandono. Esse cara deveria estar numa escola militarizada desde a infância. Por quê? Porque os pais não deram atenção pra ele. Ele tinha que estar numa escola militarizada, ó. Faz tempo, entendeu? O Estado tinha que estar presente nesse cara. Ele tinha que entender as regras do convívio social. Ao mesmo tempo, ele tinha que ter homens nessas escolas que iam ser sua referência, seu espelho. Quero ser igual ao meu professor de educação física. Quero ser igual ao meu professor de matemática. Entendeu? Eu quero ser igual a essas pessoas aqui. Ele não teve nada disso, cara. Ele não teve nada disso. E mais, veja só o que eu vou falar. Ele não dispôs de meios ao longo de toda a vida dele, tá? Pra compreender de fato o que ele está fazendo em vida. A única regra hoje que esse Patrick vai entender é a da força, é a da punição. Um cara como o Patrick dificilmente tem como se salvar. Como ser salvo. Não existe muita redenção, Patrick. Estudos demonstram isso. Conforme o tempo passa, quando o cara sai da juventude dos 25, 26, ele chega lá nos 35 anos, a chance desse cara voltar a cometer, depois dos 35, crimes violentos passa a ser bem menor, entendeu? O Patrick talvez tenha que ficar muito preso por bastante tempo, entendeu? Por bastante tempo. E aí quando solto, mais acalmado, os hormônios baixam, né? Aí ele talvez possa ser reintegrado à sociedade. Talvez um cara como o Patrick nunca possa ser reintegrado à sociedade. Entendeu? O Hugo Leonardo falou, professores, homens, não dá pra ter mulher dando aula pra essa galera. Pois bem, tem que ser professor homem mesmo. E não é nada contra as mulheres. As mulheres têm um fator essencial. A presença feminina na formação do caráter do homem é muito importante também. Mas a masculina é mais. Aí você fala, mais do que a feminina? Mais. Por favor, Riso, pegue o estudo da FGV. Vamos colocar aqui de novo. Gostou desse corte? Então se inscreva em nosso canal para mais vídeos como esse.